trazer para o aluno, se a gente trouxer para dentro de sala de aula essa questão do equilíbrio, o aluno leva esse equilíbrio para a vida dele. Ele leva esse equilíbrio para a casa dele, leva esse equilíbrio para a vivência dele na vida adulta. Isso é extremamente importante. Tá bom? Vamos em frente. Então, o próximo, por favor. Bom, vejam só o sentimento de angústia dessa pessoa. E somos apenas números nessa sociedade de merda, o cara falando, né? E ele reclama, e o terapeuta dele ali ouve, ele reclama, e ele diz assim, finalmente o terapeuta diz para ele, descanse, Tony, nós falamos na quinta-feira. O próximo, né? Ou seja, nós somos só números, descansa, a gente se fala na quinta. Então, o problema não são os números, o problema não é a sociedade, né? O problema é como essa pessoa, olha a dor desse paciente, olha a dor do teu aluno, é como essa pessoa está vivenciando aquela realidade. Nada do que acontece fora de você, acontece dentro de você, né? É dentro de você que estão os problemas. Quando a tua empresa ela passa por um problema e precisa atrasar um salário. Estou dizendo que é isso que acontece, estou dando como um exemplo. Quando você está no ônibus e o ônibus quebra, quando o voo é cancelado, enfim, quando tantas coisas que você não esperava acontecem, são ocorrências, são as circunstâncias. Tudo nessa vida é altamente circunstancial. Os problemas não são as circunstâncias, os problemas são as coisas que estão dentro de você. O problema nunca está na circunstância. O problema não está no voo cancelado. O problema não está no ônibus que quebrou. O problema não está no carro enguiçado. O problema está dentro de você. A gente tenta resolver os problemas resolvendo o carro que enguiçou, tentando agendar um outro voo, trocando de ônibus, ligando para reclamar, para desculpar pelo atraso, mas a gente esquece, isso a gente tem que fazer essas coisas, mas a gente esquece que a gente tem que gerenciar o interior para resolver o problema que ficou dentro. Porque sim, se você perder um voo, você vai embarcar em outro. Ou vai ser ressarcido. Se o ônibus quebrou, não tem jeito, você vai ter que pegar o outro, você não vai deixar de chegar no meio de justiça, você vai ficar sentado no meio-fio o resto da vida, né? Se o carro enguiçou, você vai ter que dar um jeito e consertar o carro em algum momento. Mas o problema não são as coisas que acontecem, é o que acontece dentro da gente depois que as coisas acontecem. E às vezes o carro já está consertado há uma semana, mas o problema ainda está dentro de você, remoendo, que teve um gasto extra, que teve um problema, que o carro está dando problema, e aí fica uma situação complexa. É melhor, gente, eu digo para vocês, antes de resolver o problema do lado de fora, resolve o problema que está do lado de dentro. Lembra que se o teu aluno está tendo uma dificuldade de aprendizagem, não é o conteúdo, não é necessariamente o aluno, é o problema que está dentro do aluno. Faça a pergunta mágica, por quê? Numa avaliação continuada, por exemplo, a gente não avalia para dar nota ou para punir, a gente avalia para ter um diagnóstico. Saber o que o aluno não aprendeu e depois saber por que não aprendeu. E a gente poder corrigir essas notas. E você há de ver que um vai ter dificuldade em uma área e o outro em outra. Se boa parte percentual da turma tiver dificuldade numa mesma área, provavelmente o problema está na tua ação docente. Então, você tem nas avaliações, quer sejam em papel, orais, ou de observação, de participação, você tem um diagnóstico muito preciso, um raio-x muito claro
da sintomatologia, não só, mas das causas dos problemas, né? Uma baixa performance de um aluno é só um sintoma. Uma dor de garganta pode ser um monte de coisa. Uma cefaleia, dor de cabeça, pode ser por várias causas diferentes. São só sintomas. Você precisa descobrir o porquê. Tá? Vocês estão entendendo, gente? Já são 12h20. Eu estou falando um tempão aqui. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre a aula. Como é que está a aula? Estão gostando? Está dando para entender? Fala comigo, não deixa de falar, não, por favor. Porque para mim, para o professor aqui, é complexo. Eu não estou diante de uma turma vendo o rosto de vocês, a linguagem corporal de vocês. Para mim, eu estou falando sozinho aqui, que eu estou vendo só a minha imagem e o slide, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. Por favor, quem quer ser o primeiro a falar sobre o conteúdo de aula até aqui, por favor? Porque daqui a gente vai entrar especificamente, diretamente nos conteúdos do inconsciente. Eu vou ensinar o que é o inconsciente. Até aqui, tá legal? Fala para mim, pessoal. Vou falar primeiro, então. Nossa, até aqui realmente fascinou muito. Tô aqui realmente com muita atenção. É algo assim muito novo para mim, nessa parte de psicanálise, porém é algo muito fascinante. E a aula para mim está sendo assim, né, maravilhosa. Eu particularmente estou gostando muito de todo o conteúdo. A explicação está sendo muito bem explicado, então não tem me gerado dúvida, por isso não estou falando muito realmente, por estar atenta, né, a toda a explicação e realmente ao conteúdo maravilhoso. Muito obrigado. Quem falou? Foi a Karen. Foi Karen. Tá bom. Vamos ouvir a Luana, então. Luana, fala o que você está entendendo até aqui, por favor. Obrigado, Luana. Obrigado, Karen. Também faço as palavras de Karen as minhas, né? Tem sido muito esclarecedor a aula, né? Porque, como eu falei inicialmente, o meu interesse pela pós foi para entender muitas coisas. Então, a aula de hoje, bem que o Alexandre falou que seria muito legal, né? E eu tô assim, bem reflexiva, né? E absorvendo tudo que eu posso. Ótimo. Legal, obrigado, Luana. Juliana, fala um pouquinho para a gente. Professor, eu tive que sair rapidinho porque eu tive um contratempo e voltei agora, desculpa. Não, sem problema, mas até o momento em que você saiu, tá legal, tá dando para entender, como é que estão as coisas? Sim, por mim tá tranquilo. Tô conseguindo absorver bem. Infelizmente, eu não peguei essa parte aí, né? Eu precisei ficar 1 hora fora por uma emergência aqui, mas até onde eu peguei estava tranquilo. Tá ótimo. Alexandre, tá tudo tranquilo? Aline, ótima aula, explicação bem clara, estou refletindo sobre muitas coisas que foi falado na aula. Obrigado, tá, Aline? Evandro, Alexandre. meu amigo, o pessoal vai achar que eu sou seu bajulador, você sabe que eu sou. Mas elas são esclarecedoras. A psicanálise, a psique, esse tema da neurociência, e eu quero dizer que não vai ser só esse módulo, né? Essas 2 aulas que você vai dar outras aulas, outros módulos. Para mim está sendo muito esclarecedor, tá me fazendo recordar muita coisa da época da faculdade. Então eu estou gostando bastante. Meus parabéns. Alexandre, obrigado, tá? Vamos lá, então. Deixa eu... Vamos para o próximo, então. Vamos para o próximo slide, gente. Obrigado, gente. A participação de vocês é tão importante que chega um momento aqui que a gente fica um pouco sozinho, né? Mas agora, com a fala de vocês, eu fico tranquilo, está indo tudo bem. Alexandre, saiu o slide aqui da minha tela. Eu não sei se saiu para os outros também.
Vocês estão vendo os slides aí, pessoal? Eu tô vendo. Ah, voltou aqui. Voltou para mim. Obrigado. Alexandre, podemos ir para o próximo, então. Aí é um cachorro falando assim, eu estava lá quando mais precisaram. Fui carinhoso, solícito e atencioso. E o que fizeram? Me trocaram por um bebê. Eu sou um idiota. Aí o gato falando, o gato é o terapeuta. Sim, você é um idiota. Essa charge é fantástica, né? Gente, o que o cachorro aí não entende é que o bebê vai ser quem mais vai brincar com ele a partir de agora, né? Quem mais vai dar atenção, quem ele vai ter rolar no chão, as grandes alegrias, né? Que os adultos não têm tanto tempo para o cachorro. Mais uma charge que diz que a gente é um idiota quando a gente olha só para o sofrimento, né? Você vê que esse cachorro aí está sofrendo, ele não precisava estar sofrendo. Você tem que se adaptar. Se adapte às circunstâncias da tua turma, se adapte às circunstâncias que você está vivendo. Tem que se adaptar, né? Vamos em frente. Próximo. Vamos lá. Qual é a tua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Essa pergunta foi feita por Freud. Qual é a nossa responsabilidade na desordem da nossa vida, da qual nós nos queixamos, né? Eu costumo dizer para os meus alunos de psicanálise que psicoterapia, psicanálise, enfim, é aquele espaço que você paga para descobrir que a culpa não é do outro. Né? Ah, me desrespeitam lá no meu trabalho, porque você deixa. Ah, meu marido me trata mal, porque você permite. Ah, minha mulher não me ouve, porque você não sabe o jeito certo de falar com ela. Meu filho não me obedece, porque você não o educou corretamente. Meu chefe vive reclamando dos meus relatórios, porque você nunca fez um relatório a contento do que é esperado, ou nunca perguntou como deve ser o relatório a ser entregue. Enfim, tudo que acontece na nossa vida é reflexo das nossas escolhas, né? A gente, como docente, a gente precisa levar para o nosso aluno esse entendimento. É o que o Paulo Vieira, que é PhD em neurociência, diz. É a autorresponsabilidade. A gente tem que assumir a responsabilidade, senão a gente só joga para as circunstâncias. Ah, não deu certo porque a empresa era horrível. Ah, eu não cheguei porque o ônibus atrasou. Ah, eu não fiz porque... Nunca entra você no ponto, né? Assim, na hora que você começar a entender que você é o cerne da questão, se o ônibus atrasou e você chegou atrasado, é porque você não saiu cedo o suficiente para prevenção de um possível atraso do ônibus. Eu sou filho de militar e meu pai me ensinou que se eu quisesse chegar atrasado, era só me programar para chegar na hora. Porque se você se programar para chegar na hora, qualquer contratempo você está atrasado. Uma pessoa inteligente, ela se programa para chegar de meia hora a uma hora antes. Quanto mais distante for o destino, você tem que se programar para chegar mais antes ainda, né? Porque se eu vou daqui, eu moro em Nova Iguaçu, eu estou a 15 minutos de carro, por causa do trânsito, do centro de Nova Iguaçu. Então, se eu sair para atender um paciente no consultório às 8 da manhã, eu saio daqui às 7h45, eu posso até chegar lá às 8, mas eu vou chegar estressado, cansado, tendo corrido, né? E com grande probabilidade de me atrasar. Mas se eu saio daqui 7h30, eu saio menos estressado, eu não corro tanto, eu chego lá, tem que ter gasto tanto da minha reserva psíquica. E dificilmente eu vou chegar atrasado. A gente tem que mensurar essas
coisas, né? Agora, se eu preciso ir daqui aí para onde vocês moram, a maioria de vocês, em Campos dos Goytacazes, e eu não sair, eu tenho que chegar em Campos dos Goytacazes às 10 da noite, e eu não me programar para chegar em Campos às 8, pelo menos, ou 9 horas, eu vou ter um problema sério, porque se furar um pneu, quanto tempo eu vou levar para trocar um pneu? Se tiver um bloqueio na estrada, quanto tempo vai durar? Se tiver um acidente na estrada, e fechar a estrada por 1 hora, pronto, eu não vou chegar no horário. Então, quanto mais longe for o destino, mais cedo eu tenho que me precaver para chegar com antecedência, porque senão eu vou colher insucesso, né? Isso é importante, certo, gente? Então, a gente tem que ensinar isso para os nossos alunos, a gente tem que ter uma responsabilidade. Às vezes a gente reclama pela bagunça que o vento fez, mas foi a gente que deixou a janela aberta. Então, tudo começa, de certa forma, na gente. Certo? O próximo, por favor. Vamos lá, gente. O homem, embora se apresente como um ser perfeitamente adequado a qualquer circunstância, porque a espécie humana é a mais adaptável em qualquer bioma do planeta, na verdade, quando analisado, quando ele é submetido à análise, ele apresenta um grau acentuado de ineficiência psíquica. O que é isso? Não saber lidar com as questões emocionais e sentimentais e com as circunstâncias, né? Nós somos muito ineficientes em relação ao equilíbrio psíquico, né? A gente tem uma tendência a ir para o desequilíbrio. É muito difícil alguém que consiga ter um autocontrole ou exercer um controle, né? E aí você sai do modo racional e entra fácil no modo emocional. Eu brinco dizendo que você nunca deve falar nada se estiver com raiva, porque você vai falar de coisas que você vai se arrepender. E você vai falar não racionalmente, você vai falar emocionalmente. Muito do que as pessoas dizem em brigas e discussões, embora possa ofender, não é a verdade, não é o que elas sentem, nem o que elas pensam. Mas elas estavam reagindo segundo a raiva, o rancor, o medo, a ansiedade. Mas, infelizmente, há duas coisas que não voltam atrás, a flecha lançada e a palavra proferida. E também nunca prometa nada se você estiver feliz. Você vai prometer além da conta, né? Então, precisa haver um equilíbrio, né? Sempre haver um equilíbrio, né? Então, vamos em frente. Próxima, Alexandre. Espera aí que sumiu de novo para mim. Só um instantinho, gente. Eu não estou vendo os slides agora. Apareceu para mim. Vamos lá. O homem é mais que o seu corpo, mais que o seu emprego, mais que a sua posição social. Esses, na verdade, são somente aspectos pelos quais a gente se expressa. O que eu faço, né? Onde eu trabalho, o que eu estudei, onde eu moro, as coisas que eu tenho, as coisas que eu não sou, as coisas que eu não tenho, são formas pelas quais eu me expresso, a forma como eu me visto, a forma como eu corto o meu cabelo, a forma como eu falo, né? A minha postura. São questões, são coisas através das quais eu estou expressando, estou me comunicando. Isso não sou eu, né? Vamos para o próximo. A totalidade dessas expressões, que eu citei aqui alguns exemplos, é o reflexo exterior daquela estrutura interna que a gente chama
ainda que de forma sutil e vaga, de personalidade. Simples, você vai fazer um exercício aí hoje, quando terminar essa aula. Vai no teu quarto, abre o teu guarda-roupa, tira um print, dá uma foto do teu guarda-roupa e das tuas gavetas. Vai na tua mesa de trabalho, de estudos, na mesa do teu banheiro, na bancada da pia do teu banheiro, tira uma foto. Por quê? E depois fica olhando aquela foto. Isso é um exercício de autoanálise. Fica olhando aquela foto. Porque no dia a dia você não percebe que a gente se habitua com o ambiente. Fica olhando aquela foto, procura marcar aí no celular, faz um círculo na edição de fotos aí, do que não está legal ali. Uma gaveta revirada, uma porta arranhada, uma roupa no lugar errado, um copo esquecido sobre uma mesa de trabalho. Por que é importante fazer isso? O teu ambiente que você vive, principalmente na sua casa ou na sua mesa, no teu trabalho, é um ambiente do teu controle. É como a caverna de Platão, né? O mito da caverna. É o teu ambiente de segurança, é o teu ambiente que você controla, é o teu micro-universo. Do portão da tua casa para dentro, quem manda é você. Então, esses ambientes são um reflexo de como você é por dentro. Se o interior do teu carro ele é muito bagunçado, sujo, é um reflexo de um comportamental que vem da tua personalidade. A gente só expressa no exterior porque a gente é no interior. Né? Quando você não tem ideia do quanto é significativa a forma como você se apresenta, como você se veste, como você cuida do cabelo, enfim, não estou falando de ser exagerado, exuberante, não isso, estou falando que a forma como você fala, como você gesticula, é o teu interior que está sendo representado no exterior, e isso comunica muito, muito, muito. Um professor não pode ser veloz, rápido, nervoso, tenso, anda de um lado para o outro, fala rápido demais. Vocês estão vendo o ritmo da minha fala o tempo todo? Não adianta eu atropelar vocês falando muito rápido, impindo vocês de conteúdos, porque eu sei o que eu estou falando, porque eu já tenho o conhecimento do que eu falo para vocês, mas você precisa ouvir, o som precisa chegar no teu cérebro, você precisa fazer uma interpretação do que eu estou falando, conjugar com a informação que você tem para você dizer, entendi. Então, tem um tempo entre a minha fala e a tua assimilação do que eu estou falando. E professores equivocados erram muito nesse negócio. Só um minutinho, gente, tem um barulho aqui. Aqui parece, olha, nunca fui assim onde eu moro, mas parece que tem uma competição de carro de som, de mercado, de padaria, de açougue. Final de semana bomba, né? Então, mas não nos atrapalha, não. Portanto, o que eu estou dizendo para vocês, assim, a gente tem que ter essa percepção, né, do mundo interior, refletindo no nosso mundo exterior. E o professor precisa entender isso. Nós não podemos ser apressados, nós temos que respeitar o ritmo de absorção do aluno, né? Eu não posso ser um professor que só usa o quadro, porque tem aluno que é visual e vai adorar isso, e vai aprender muito, mas o aluno que é auditivo precisa me ouvir. Eu não posso ser um professor que só fala e não usa um slide, porque o aluno que aprende vendo não vai aprender, ele não vai ter atenção só na minha fala. Eu também preciso ser um professor que dê exemplos, que cite estudos de caso, que faça laboratórios, porque o aluno que for sinestésico prático, ele precisa ver a vivência, imaginar uma circunstância, né, para que ele possa assimilar o que eu estou falando. Então, precisa, como eu disse antes, a educação não condiz com pressa. Isso é essencial para a nossa boa performance em sala de aula. A nossa performance não é medida por quanto diploma você tem, nós temos quantos diplomas, não é medida pelo tempo de regência, pelo tempo de carga horária em sala de aula, não é medida pelo cargo, ou posto, ou nível da docência em que você está, nada disso.
pelo nível da tua retórica, da tua oratória, pela força dos teus argumentos. Ela é medida pelo sucesso dos teus alunos. Sempre guarde isso. O professor tem que ter essa humildade. O meu mérito não está nas minhas qualidades pessoais, está no sucesso dos meus alunos. Esse é o nosso mérito. E eu digo para vocês, o sucesso do aluno não é a nota que ele tira. A nota pode... Vocês sabiam, estudos mostram que notas altas não garantem sucesso profissional, nem pessoal e familiar no futuro. Pesquisas mostram que alunos medianos e alguns até medíocres, vamos dizer assim, né, na sua performance acadêmica, boa parte deles se tornaram muito bons em sua vida profissional, no que fizeram, se tornaram adultos ajustados, adequados, porque encontraram a essência da sua vida e tiveram a sorte de descobrir aquilo que eles nasceram para fazer, se dedicarem àquilo. Então, um aluno nota 10 que sonhou em ser promotor, juiz, desembargador, porque ganha bem, porque é bonito, e foi e conseguiu, porque ele era um aluno de boa performance do estudantil, de bom QI, mas ele foi fazer uma coisa que ele não nasceu para fazer, ele vai ser sempre um jurista medíocre, portanto, né? Talvez se ele tivesse sido carpinteiro, que era aquilo que ele nasceu para fazer, eu estou usando aqui como hipótese, né? Ele seria um grande construtor, um empresário de sucesso, e lograria mais êxito e seria mais feliz, inclusive na vida pessoal. Porque quando não somos felizes na vida profissional, não somos felizes na vida pessoal. Se não formos felizes na vida pessoal, não vamos ser felizes na vida profissional, porque a vida é um todo, né? E uma coisa precisa da outra. Alexandre, eu acho que esse aí já passou. Pode avançar o próximo slide. Muito obrigado. Freud tinha uma visão biopsicossocial do ser humano. O que é isso? Nós somos um ser físico, biológico, que sente dor, que tem necessidades fisiológicas, sente frio, sente calor, sente fome, sede, sono. Nós temos a homeostase, né, que é o equilíbrio dos nossos sinais vitais, pressão arterial, glicemia, ritmo cardíaco, oxigenação do sangue, tantas outras coisas. Mas nós não somos só um ser biológico, nós também somos um ser psíquico. Nós temos a psique, a mente, os sentimentos, tudo isso regula a essência do nosso ser. Biologicamente falando, nós somos idênticos como espécie, mas somos tão diferentes como pessoas, porque temos uma personalidade única, individual. Não há, nem nunca houve, nem nunca haverá um outro ser humano igual ao que você é por dentro, idêntico a você. Você só tem você é joia rara, né? O legal é quando a gente entende isso e a gente começa a extrair o melhor que o nosso ser pode ser, sabe? Todas as manhãs, como diz Paulo Vieira, a gente pode escolher colocar a mão lá dentro da gente e extrair o pior de nós ou o melhor de nós. Isso é uma escolha, é você quem vai escolher. A escolha é tua e a responsabilidade também é tua. Nós somos um ser psíquico também. A psique, ela pode ser influenciada pela parte biológica. Uma pessoa que recebe um diagnóstico de uma doença difícil, a psique se abate. Uma pessoa jovem, forte, vigorosa, que dá uma topada numa pedra, arranca uma unha, aquela dor, aquele sofrimento abate o psicológico. Mas, normalmente, o psicológico tem mais força sobre o biológico. Uma pessoa animada é uma pessoa com mais imunidade, uma pessoa que envelhece mais devagar, uma pessoa que não se apressa tanto, porque ela tem uma energia positiva muito boa e o corpo reage a isso. Uma pessoa depressiva, distímica, né, estressada, conturbada, contraditória, irritadiça, é uma pessoa que vai ter imunidade baixa, vai ter um ritmo cardíaco descompensado, vai ter aumento de pressão arterial. Vocês sabem, 1 minuto de estresse combater o sistema cardiovascular por até 6 horas.
As pessoas não têm noção do quanto isso é prejudicial. Para alguns dos meus pacientes, eu recomendo não assistirem telejornais por pelo menos uma semana ou 15 dias, e melhora muito a vida deles, porque telejornal hoje no nosso país é propaganda de bandido ou propagação de desgraça, né? Poucas são as matérias de relevância para o crescimento, de boas notícias. Eu creio que poderia haver um jornal chamado Boas Notícias, porque tem muita coisa boa acontecendo no Brasil e no mundo todo, sabe? Boas ações, boas descobertas, bons desenvolvimentos, coisas que deram certo em tantos aspectos. A gente viu muito isso na pandemia, havia um prazer mórbido em propagar as mortes e não as curas. O Brasil foi um dos países que mais teve curados em todo o mundo, né? Enfim, havia um estranho fetiche em mostrar covas sendo abertas, né? Caminhões frigoríficos sendo comprados. Teve um governo aí, o governador e o prefeito foram para a rede de TV compraram centenas de milhares de caixões, alguma coisa assim. Peço perdão se eu não lembro os números exatos. Eu acredito que esse estresse, essa sensação de pânico que foi criada com essa propagação dessas más notícias, talvez tenha vitimado muito mais gente do que precisaria, porque muitos acabaram sucumbindo pelo medo, por baixa imunidade, o pânico e o terror que acabam gerando isso, porque a mente executa aquilo em que ela acredita. Então, nós somos um ser psíquico que reage às circunstâncias, dependendo da forma como veja e leia o mundo, vai reagir de forma positiva ou de forma negativa. O próprio Viktor Frankl, que eu citei, ele foi um dos prisioneiros de campos de concentração do regime nazista. Um dos campos que ele ficou foi em Auschwitz. E ele aproveitou aquele momento para fazer estudos muito significativos, e ele chegou à conclusão de que, obviamente, não os que foram para a câmara de gás, que não tinha jeito, mas os prisioneiros judeus que sobreviveram às agruras do cárcere e dos campos de concentração, sobreviveram a frio extremo, doenças, falta de sono adequado e tudo mais, foram justamente os que mantiveram uma perspectiva positiva de futuro. E o que é perspectiva positiva de futuro? O dia que eu sair daqui, eu vou abrir minha padaria com meu irmão, que ele mora na Itália. Quando eu sair daqui, eu vou me casar com aquela moça. Quando eu sair daqui, eu vou rever meus pais, vou aprender a tocar violino. Enfim, essa perspectiva de futuro positivo os manteve vivos, com uma chama acesa, e o cérebro, então, programado estava para sobreviver, porque tinha coisa para fazer. Os que perderam a esperança foram justamente os que sucumbiram. Então, nunca perca a esperança, nunca perca a esperança. Mantenha